Ei, gente, tudo bem com você? Olha, antes de partir para as minhas atividades do dia, né? Ou seja, ir para o meu trabalho, ir para o meu plantão, eu gostaria de externar a minha leitura matinal. E aí, uma dessas palavras, que foi a palavra ali, o diálogo de Jesus com Nicodemos e o diálogo de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Bem, é, a dinâmica do Joab. O que, que tem a ver? Primeiro, a dinâmica do Joab hoje pela manhã foi para ele construir as palavras de acordo à figura. Então, tinha uma figura, tinha algumas palavras, sílabas separadas de formas desordenadas, e ele pegaria aquelas palavras de forma desordenada, montaria a palavra de forma correta e exercitaria a leitura através daquela palavra. E aí, eu fazendo a dinâmica com ele, chegou em um dado momento que tinha uma figura, parecia com a beterraba. De fato, se eu estivesse lendo somente a figura, eu falaria que era uma beterraba. Mas, como tinha a sugestão da palavra e a pedagogia era ler a palavra e não ler a figura, somente ter um direcionamento pela figura, a palavra ali era o que valia dentro da dinâmica. E aí, como toda boa criança, né, com o coração inocente, ele leu o navio pela figura. Chegou. Ai, gente, eu amo essas coisas. Quando chegou na beterraba, que não era uma beterraba, era um nabo, ele leu a figura, beterraba. Só que era a escrita nabo, né? Na escrita estava nabo. A descrição era nabo. A ordenância da palavra era nabo. E o que, que eu aprendi com isso? Enquanto eu ouvia o evangelho, eu tinha uma figura de Deus na minha mente. Enquanto eu somente lia a Bíblia, eu tinha uma figura de Deus na minha mente. Mas quando eu comecei a estudar de forma minuciosa, como assim o nosso Deus está deixando expresso as leis, as orientações dele aqui para gente, quando eu comecei a ver de forma minuciosa, eu comecei a ter algumas experiências e ter uma verdadeira paz com Deus. É diferente. E aí eu comecei a entrar num viés de revolta comigo mesmo, né? Mas como assim? Por que, que eu só vim saber disso agora? Por que, que eu acordei para isso agora? Poxa, por quê? Por quê? E aí o Espírito Santo de Deus falou hoje na minha mente assim, porque você só estava vendo figuras. Então, quando a gente se relaciona com Deus, que é o primeiro tópico aqui do capítulo, entre o capítulo 19 e o capítulo 20, que ele começa a descrever ali, né, e, e ter um relacionamento. Deus foi até o Monte Sinai de forma especial para ter um relacionamento com Deus. A figura de Deus, em forma de fogo, fumaça, relâmpago, assustou o povo. O povo se afastou de Deus. E aí eu vim para essa pergunta. O que, que assustou aquele povo? Foi não dar atenção à palavra, foi realmente não entrar para o sacrifício da santificação, da obediência, de estar pronto e preparado mentalmente e fisicamente para ouvir Deus, ou realmente a figura de Deus assusta? O estudo hoje pela manhã foi algo incrível que o Espírito Santo deixou em meu coração e eu preciso compartilhar isso antes mesmo que eu vá para as minhas outras atividades. Lá em, lá em João 3, deixa eu ir lá para João 3. Lá em João 3, Nicodemos marca um encontro com Jesus. Nicodemos viu Jesus em forma de amor vivo, fazendo todas as maravilhas que o povo naquele momento precisava. Jesus veio para curar? Não. Jesus veio para ajudar o pobre? Não. Jesus veio para curar o cego, o aleijado, o coxo, o leproso? Não. Mas ele fez. E porque ele fez, ele suscitou no povo a lembrança e a imagem desse Deus, do Deus que cura, do Deus que faz milagres. E aí Nicodemos provavelmente acendeu uma memória afetiva em Nicodemos. E Nicodemos marcou o encontro com Jesus.
O que Nicodemos sabia é que no ambiente que ele vivia, a imagem do Messias, o qual eles esperavam, era outra. Era aquela imagem lá onde os reis entravam na cidade, quando eram coroados de reis, em cavalos brancos. É como se hoje houve lá né, a eleição e o presidente da República ganhou as eleições. Então, ele vai entrar na cidade coroado, num cavalo branco, e nessa época de hoje seria um carro top de linha, né? Sei lá, um Bentley, algo desse tipo, um Chrysler, enfim, um carro aí que realmente tenha renome, né? Mas o que Jesus fez? Jesus, ele, como rei, como Messias, como esperado, entrou montado em um jumentinho, com um manto sobre o seu, ali ao invés de uma cela toda decorada, né, toda ostentosa, colocou um manto sobre os seus lombos, montou em um jumentinho e entrou pela cidade. E foi aclamado por um povo que o reconhecia como rei, indiferente da imagem que ele passava ou não. E isso deu um nó na mente de Nicodemos, do tipo, ele fala como Deus, ele age como Deus, ele faz milagre como Deus, mas na mente dos saduceus, dos fariseus, dos estudiosos, eles esperavam um rei dentro daquela linhagem onde na cabeça deles, né, seria ostensiva. E aí Deus também me lembrou de uma outra passagem da Samaritana, né, lá do poço de Jacó, onde Jesus teve um encontro com essa mulher. E da mesma forma que os judeus esperavam o Messias, os samaritanos também, mas eles divergiam entre eles, né? Os samaritanos, os judeus não davam bem com os samaritanos não se davam bem com os judeus, e naquela confusão ali política e social, Jesus resolve ir ter um encontro com essa mulher. E quando Jesus se apresentou como sendo o Messias, ela não teve dúvida de que Jesus era o Messias. E então Jesus se revelou de uma forma especial para aquela mulher. E aí você deve falar, mas o que isso tem a ver com as leis lá de Moisés, né? Lá de Êxodo, com o que a gente está lendo? E o que isso tem a ver com os mandamentos? E o que isso tem a ver com a justiça e com o amor de Deus? Jesus representa a graça que é o equilíbrio entre essas três pontes, ou seja, são os três pontos da salvação: o amor, as leis e a graça. Né? O amor de Deus vertido na cruz, pela graça e pelo amor a nós, em forma de Jesus, em forma de sangue, carne, corpo materializado, o próprio Deus mortificado em cruz para nos salvar, para nos libertar. E por quê? Aí a gente vai lá para Jeremias, que foi um dos profetas que recebeu revelações de Deus também relacionado a essa passagem do Antigo Testamento, né, das leis, e também em relação ao que estava por vir, né? Por isso ele é um profeta. E eu vou ler essa parte aqui antes da gente fazer a leitura para complementar esse, digamos assim, esse sabor da graça e da misericórdia de Deus para conosco, né? Está lá em Jeremias 31, nos versículos 31 até, Jeremias 31, do versículo 31 até o 34. Versículo 31 de Jeremias, tá? Antes que a gente vá para a nossa leitura de Êxodo. É importante isso aqui, gente. Eu fiquei maravilhada. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, enquanto eles invalidaram o meu concerto. Versículo 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no interior e a escreverei no coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem a alguém o seu irmão, dizendo: Conheci o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor, desde até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Gente, isso é formidável. Então, leia com atenção essa passagem, essa palavra, leia com atenção João 3 e leia com muita atenção João 4. Eu vou deixar isso aqui de deverzinho de casa para o nosso canal, tá bom? Eu posso contar com vocês em relação a isso? E aí eu vou continuar a leitura de Êxodo 21. Eu só gostaria de estar compartilhando isso com vocês, porque eu tive o desejo no meu coração de fazê-lo, tá bom? Então, vocês aí entendam também da forma que Deus falar no coração de vocês, tá? Bom, antes de partir para a leitura, da nossa leitura diária, vamos fazer uma oração em reverência à palavra e dar continuidade aqui à nossa leitura. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te glorificamos, Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez por nós. Eu quero te louvar pela tua grandeza, mas também eu quero te louvar pela sua simplicidade em nos ver como um vaso de barro, mas que aceita um tesouro tão grande, um tesouro tão precioso, de tamanho e valor tão inestimável e que cabe dentro do nosso coração. Porque assim o Senhor nos fez, Pai. Não fomos nós que fomos escolhidos por nós mesmos, não temos mérito, mas pela graça que opera em teu coração e em teu amor, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Assim eu te agradeço, Senhor, por essa dádiva. E eu te peço que o Senhor nos direcione na tua palavra, na sua leitura, nos dê entendimento como o Senhor tem nos dado. E assim, Senhor, que a tua palavra encontre repouso em nosso coração, fazendo assim o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Leitura do capítulo 22 do livro de Êxodo. As leis acerca da propriedade. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a mimar, versículo 2. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total e, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado por vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo, aguardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, e a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Versículo 10. Se alguém der ao seu próximo e guardar um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou algum animal e morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que
não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono aceitará, e o outro não restituirá. Versículo 12. Mas, se lhe for furtado, o pagará a seu dono. Versículo 13. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Versículo 14. E se alguém, o seu próximo, pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não restando o presente, o seu dono certamente a restituirá. Versículo 15. Se seu dono esteve presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. As leis acerca da imoralidade e da idolatria. Versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará viver. Versículo 18. A feiticeira não deixará viver. Todo aquele que deitar com o animal certamente morrerá. Todo aquele que deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirá, nem o oprimirás, pois os estrangeiros fostes na terra do Egito. 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. 23. Se de alguma maneira são afligir, 23. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do seu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol. Ou seja, se você pegar algo emprestado, é bom que você devolva antes que o sol se ponha. 27. Porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele, em que se deitaria. Será que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso? Versículo 28. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito dos seus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e o 8º dia nos dará. E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne desperdiçada no campo, aos cães as lançareis. Aqui finalizamos a leitura do capítulo 22 e faremos a leitura do capítulo 23 no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente tarde, uma excelente noite na presença do Senhor. Tchau, tchau!